Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é o nosso quinto dia aqui dessa jornada, o grande plano decifrando os códigos de comportamento. Eu sou Mazini Faria, sou neurocientista especialista em comportamento. Quero trazer aqui para vocês hoje, nesse tema super especial, motivação e recompensa, o caminho para hábitos saudáveis. Não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, é tempo de poder rever lá sobre a questão que nós falamos no terceiro dia. Falamos sobre a respeito de dopamina e cortisol. E hoje nós vamos relembrar a questão da dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que ele é a central da motivação, vamos colocar assim, de uma forma mais resumida do que esse neurotransmissor faz, né? Ele é o regulador do sistema de recompensa. Ou seja, tudo que te recompensa passa pela dopamina, por esse neurotransmissor, que é o nosso sistema biológico que dá a sensação de quê? De prazer, de satisfação, de alegria, enfim. Isso seja uma atividade bacana, positiva, ou seja uma atividade também ruim, negativa, que entra na parte de vícios, por exemplo, tá? Mas hoje eu quero começar aqui para vocês, quem principalmente é da área de psicologia e motivação, eu quero trazer sobre a teoria de Maslow, a hierarquia das necessidades. Maslow, um psicólogo, ele criou essa teoria e viu que o ser humano tinha algumas necessidades a serem cumpridas dentro de uma realidade, dentro de uma hierarquia. Então não tinha como o ser humano ser feliz sem atingir primeiro as necessidades fisiológicas. Então, como vocês podem observar aqui nessa pirâmide, a primeira hierarquia de atingir é literalmente a necessidade fisiológica. Que entra o quê? A comida, a respiração, até mesmo o evacuar. Já ouviu aquela expressão assim, falar assim, nossa, essa pessoa está enfesada? Ou seja, enfesada é o quê? Cheio de fezes dentro. Ou seja, a pessoa está o quê? Sem ir ao banheiro, sem evacuar. Então, literalmente, se a pessoa não consegue ir ao banheiro por alguns dias ou até mesmo no dia, ela está o quê? Enfesada. Ou seja, no Brasil, principalmente a expressão enfesada é o quê? A pessoa está brava, está chateada, né? Ou seja, porque não resolveu o detalhe biológico, que é o quê? A parte da evacuação, de ir lá fazer o seu cocô, lá no banheiro. Então, é muito importante, e a teoria de Maslow explica um pouco sobre essa questão. Então, a primeira parte da hierarquia é atender às necessidades fisiológicas. A segunda parte da hierarquia, como vocês podem ver aqui nesta pirâmide, é o que? A parte de segurança. O que é a parte de segurança? É a parte da segurança do corpo, do emprego, os recursos, a moralidade, enfim, todas essas questões que vocês podem observar aqui, ela atinge, tá certo, a segunda etapa. Então, segundo a teoria de Maslow, você não consegue atingir a segunda parte sem antes atingir a primeira. E assim por diante, como vocês podem observar aqui, até a realização pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês como que a motivação e a recompensa, né, a motivação sendo um motor que te põe em movimento e a recompensa que coloca você a permanecer fixo nos hábitos. Então hoje vocês vão entender isso na prática, como que é essa teoria de Maslow, tá certo? Que vocês viram aqui a hierarquia, né, de Maslow via essa pirâmide, você conseguir realizar no seu dia a dia, tá certo? Então hoje a aula vai ser bem breve, bem específica, direto ao ponto, para que vocês possam assimilar. E de antemão, peço para que você que não é inscrito, né, um recadinho muito importante, se inscreva. Por quê? Porque nós temos material, toda a programação aqui, toda a programação nós temos esse material para vocês no período de 24 horas. Por que 24 horas? Porque nós queremos validar você que quer buscar esse conhecimento para sua mudança, para a tua realização pessoal. Porque não adianta nada eu deixar o material aqui, tá certo? E não te estimular ao desafio. Porque você desafiando o seu hábito,
você vai ter melhores resultados. Essa é a nossa proposta. Nossa proposta é literalmente o quê? Você ter uma mudança de vida, uma mudança de hábitos esses hábitos que te levam à realização pessoal, tá certo? Então, dado o recado, se inscreva para poder não perder nenhuma notificação que nós trazemos aqui para vocês, tá bom? Só apenas em 24 horas. Então, se você ainda não se inscreveu, é o nosso chamado, aproveita, deixa os comentários aqui. Qual tipo de. O pessoal já até tem comentado aqui qual tipo de conteúdo que deseja assistir. Nós vamos, inclusive, até ajudar em alguns conteúdos que foram propostos, que vai ser muito bacana. A pessoas de área de administração mesmo deixou sugestões aqui. Nós vamos, depois, assim que nós terminarmos este programa da Jornada do Grande Plano, nós vamos dar uma sequência muito bacana para vocês todas as terças e quinta-feira, tá certo? Então, no programa aqui, do programa O Grande Plano, nós temos fixo esse horário, tá certo? Provavelmente pode ser que nós alteremos por conta das suas sugestões, ok? Então, dê sugestão também do melhor horário que você deseja também assistir ao vivo, tá certo? Então, às quintas, terças e quintas é a nossa programação aqui para vocês, tá ok? Dado o recadinho, muito obrigado por ouvir aqui. Vamos dar sequência então à nossa programação. A parte de motivação, ela é muito importante na vida para que nós conseguimos deixar a jornada mais gostosa, vamos dizer assim, mais saborosa. Porque se você, por exemplo, você acordou seu dia desmotivado, o dia vai ser um saco, não vai? Agora, quando você acorda já disposto, né, com vontade, com garra, animado, o seu dia flui melhor, não é? Mas, na realidade, motivação tem muito mais a ver com a nossa biologia, tá certo? Com o nosso mecanismo interno, do que com a parte daquela disposição. Eu, no passado, eu achava que motivação era algo que vinha externa, que vinha algo assim, eu preciso de alguém me falando para eu estar motivado. Eu preciso de alguém me conduzindo, me orientando, me falando, vamos, vamos. Então, a maneira quando eu era adolescente, eu achava que eu precisava literalmente de um técnico estar a gritar para mim, vamos, vai lá, faça o gol, puxa para a direita, puxa para a esquerda. Mas, na realidade, ao buscar o estudo dentro da administração primeiramente, inclusive foi através da hierarquia de Maslow, e depois na psicologia, e principalmente agora na neurociência, eu vi que ela está muito mais ligada à parte pessoal e interna biológica do que a parte externa. E ela, o ponto de partida onde tudo se inicia é o quê? É a parte de gatilho. Ou seja, a forma como você pensa é que vai determinar se o seu dia de amanhã ou o seu dia de agora vai ser motivado ou não. Porque tudo começa do quê? Do gatilho e como você trata esse gatilho. Tudo começa a partir do gatilho, a forma como nós pensamos, imaginamos e determinamos como as nossas emoções e principalmente a nossa conduta, ela vai agir. Então, por exemplo, eu conheço e gosto muito de poder assistir o ex-nadador olímpico brasileiro, Joel J. Ele fala sobre muito essa questão, ele muito estudou, né? Por exemplo, ele teve muita questão da prática e ele viu por questões de segundo ele não conseguia atingir o objetivo dele, chegar em primeiro nas classificação. E ele viu que o estudo na motivação é muito importante para que um profissional da área do esporte possa alcançar os resultados. Isso também se aplica à vida, ou seja, ao dia a dia. Então, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa o quê? Primeiramente, sentir motivado, ou seja, colocar, tá certo, na sintonia da motivação. Você precisa o quê? Traduzindo, você precisa se preparar antes.
Então, por exemplo, na prática do esporte, ele mesmo fala, o Joel J, né? Você não acorda, por exemplo, você tem que praticar o esporte todo, você coloca como meta de vida, preciso ter mais saúde, preciso correr pela manhã às 5:30 da manhã, por exemplo. Ou seja, você não vai acordar às 5:30 da manhã disposto para poder correr. O que ele fala? Deu o despertador? Acorda, dê um pulo, porque o seu corpo, ele precisa o quê? Tá alinhado com o seu planejamento. Porque ele não vai levantar motivado para poder correr. Que nem aonde eu vivo aqui é frio, a maior parte. Até ontem o meu sogro mesmo falou assim para mim: ah, parece que onde você vive aí parece que são 10 meses de inverno. Então imagina só a indisposição que eu vou ter, tá certo? De poder sair no frio lá fora, sendo que minha cama é quentinha. Ou seja, você precisa colocar essa disposição do seu sentimento de colocar o quê? A sintonia da motivação. Então, se você não ouvir o despertador e não colocar o gatilho, preciso levantar e levantar, literalmente vai acontecer com você 5 minutos de cama. Ah, não, mais 5. Quando vejo, já se passou o quê? Vários tempos. Então, a pergunta transformadora é: o que realmente quero e por que isto importa para mim? Então, o fato de eu estar levantando quando o despertador toca é o quê? É a pergunta que eu faço todo momento, quando ele toca. Por que isso é importante para mim? Por saúde, por estética, por desempenho de trabalho, pela minha felicidade, por combater o estresse, por combater um problema de saúde emocional, enfim. Então, qual que é o motivo que realmente eu quero com esta ação? O que isso importa para mim? É a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero trazer para vocês como provocação é esse propósito que você tem colocado realmente tem colocado você sair de um patamar da incompetência, de um patamar da procrastinação ou não? É a segunda pergunta que eu faço para vocês poderem então o quê? Ter a reflexão disso daí. Porque se você não colocar literalmente uma razão para poder levantar da cama, você não vai levantar. Você literalmente tem o quê? Tem mais objeções do que coisas a favores de poder o quê? Simplesmente sair e alcançar o seu objetivo. Beleza? Vamos para uma segunda parte aqui que é muito importante, que é celebrando a cada passo. Nós já falamos aqui, eu vou repetir para vocês, o nosso cérebro, ele gosta muito de recompensa. Por exemplo, você está no seu trabalho e são tarefas desafiadoras que literalmente massacram o seu cérebro, a sua emoção, pelo peso que ela tem, pelo peso da responsabilidade que ela tem, seja liderar pessoas, seja até a parte técnica, não importa. Mas se isso te causa uma pressão que você sente que está sendo esmagado, você precisa o quê? Mudar a técnica e não sair do desafio. Você precisa mudar a técnica como você lida com essa pressão. Primeiramente, você quer ser mais produtivo? Vamos, primeiramente, fatiar, tá certo? Esse desafio. Exemplo, se você estuda, está na fase aí do vestibular, quer fazer, por exemplo, medicina. Então, para você passar neste curso dessa Universidade Federal, para não pagar o curso de medicina, que é muito caro no Brasil, você tem que o quê? Fatiar, tá certo? Os estudos que você faz. Além de fatiar ele, em cada processo dessa fração desse estudo, você precisa fazer o quê? Você precisa colocar, alcancei a meta. Por exemplo, suponho que eu alcancei a meta, eu estudo 1 hora. A cada 1 hora, eu preciso ter o quê?
10 minutos de quê? De recompensa. Como que eu vou ter 10 minutos de recompensa? Aí você escolhe ouvir uma música ou, sabe, aquele momento eu vou tomar um suco, enfim, ou eu vou dar uma volta nesses 10 minutos, vou caminhar um pouco, ou eu vou entrar em contato com algum amigo. Ou seja, você precisa arrumar artifícios de recompensa ao seu cérebro. Porque a recompensa ele vai trazer o que para você? Vai trazer o quê? O gatilho de quê? De reforçar o hábito. É maravilhoso isso, como isto acontece. Então, isso vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva. Quando você o quê? Começa o quê? Celebrar a cada passo. Agora, como fazer isso daí? Nós já ensinamos para vocês, eu quero dar o reforço aqui para vocês. Como criar o hábito, esse ciclo de hábito. Primeiramente, começa-se com o gatilho. O que é o gatilho mesmo? É o ponto de partida de tudo. Então, pensa-se no que vai trazer o quê? Esse ciclo desse hábito. Segundo, a rotina. A rotina é muito importante, pessoal. Principalmente a questão do ambiente. Então, você precisa criar o ambiente. Ou seja, o fato de você começar a estudar, você precisa o quê? Estar no ambiente de estudo. Porque se literalmente você está colado no celular, colado na frente de uma TV, de um programa ligado, enfim, vai te dispersar do foco. Então, a importância de ter de uma rotina e ter o ambiente voltado para aquela rotina é muito importante, porque todo o seu organismo e toda a sua concentração, toda a sua energia e toda a sua mentalidade está voltado com foco, pleno, atenção naquela atividade. E nada vai te despertar. O terceiro passo, então, desse ciclo de hábito é o quê? Literalmente entrar a parte da recompensa. Então, a parte da recompensa é a premiação do esforço que você tem feito, de que está atento ao gatilho, como também a questão da rotina. E a rotina, principalmente no começo, ela não é fácil. Você precisa o quê? Se esforçar tremendamente até que isso se torne um hábito. Beleza? Depois dessa parte de entendermos essa questão do ciclo e celebrando cada passo, o importante é o quê? Entendermos que essas pequenas vitórias são passos que constroem sucesso. Por exemplo, não comece, quer fazer mudança onde você está? Começa com algo pequeno, não comece com algo grandioso. Começar com algo grandioso é literalmente fracasso na sua história de vida. Porque vai te esmagar, tá certo? A sua rotina, vai esmagar a sua mentalidade, vai esmagar todo o processo que está em volta. Porque você quer começar algo grande. Há mais ou menos um pouquinho antes do Covid, era um sonho meu iniciar esse projeto. E eu imaginava fazer algo perfeito, espetacular, mas sempre procrastinava. Por quê? Eu tinha motivação, porém a minha motivação estava em quê? Na realização da perfeição. E eu nunca conseguia chegar nesse estado perfeito. E nós vamos estudando, né, sobre a questão da neurociência, nós vemos que era uma questão biológica, que algumas questões não resolvidas, principalmente hábitos, aquele hábito automático, piloto automático, me sabotavam na realização desse plano. E eu simplesmente comecei a fazer algumas gravações e vi que as coisas, até paguei alguns cursos dentro da área de como fazer os vídeos, como fazer as questões, e, em resumo, eu vi que, na realidade, as coisas que mais viralizavam são as dos estudos, né? São as coisas mais simples, mais espontâneas. E eu comecei a analisar, realmente eu não preciso ter a perfeição, não preciso fazer
é, perfeito, é uma questão, mas dentro da minha área eu preciso ter o quê? Repassar, transferir o conhecimento. Mas eu tinha muito medo de lidar com o quê? Com a câmera, com a questão do cenário, enfim, tudo em volta. Então, eu me colocava na responsabilidade que tudo que tinha que estar perfeito. Mas eu vendo que dentro da neurociência, isto era um fator decisivo que me impedia, porque o meu piloto automático me sabotava, porque ele me colocava barreira em várias questões. E eu vi que o quê? O fato de eu não celebrar cada passo que eu fazia, ou seja, o que eu tinha de melhor de instrumento, eu deveria comemorar com aquele melhor que eu tinha e fazer com o melhor que eu tinha, simplesmente eu colocava objeção. Não, eu preciso ter tal ferramenta, eu preciso ter tal técnica, eu preciso ter tal situação. E muitas das vezes, o projeto inicial, ele não começa grande. Aliás, muitos projetos não começaram grande. Exemplo, o Google, o Facebook, a Microsoft, ou seja, todos eles começaram de forma pequena, numa garagem, enfim, vocês sabem, conhecem a história. Então, para ser mais produtivo, nós devemos o quê? Construir esses passos e principalmente o quê? Ser mais bondosos e amorosos com nós mesmos, principalmente no início do projeto. Pequenos passos criam grandes mudanças. O segredo não é correr, mas o que? Aparecer todos os dias. E quando eu descobri isso, que James Clear falou, eu falei, caraca, então literalmente eu preciso, para poder construir uma audiência, eu preciso o quê? Me colocar à disposição dessa audiência. Eu preciso me arriscar. Não importa se eu vou estar com cabelo, se eu vou estar sem cabelo, se eu vou estar, enfim. Não é esse, não é essa questão de estética que eu imaginava que precisava ter. É importante a estética, sim, mas é preciso eu estar o que presente para essa minha audiência. Da mesma forma você. Então, algo grande, você precisa começar com ridiculamente pequeno. Exemplo, escolha uma situação que você não consegue falhar com você mesmo. Então, seu objetivo, por exemplo, na saúde, você que não bebe muita água, você normalmente bebe 1 litro e meio de água, você precisa beber mais de 1,5 litro de água. Você precisa o quê? Tomar água. Começa a fracionar. Lembra da questão da fração? Começa a fracionar, tá certo? E qual é o objetivo? Preciso colocar o quê? Beber 300 ml, aliás, 30 ml a mais do que eu bebo cada copo. Ou seja, no final do dia, você vai o quê? Alcançar o seu objetivo por colocar um pouquinho, algo ridiculamente a mais. Que é o quê? 30 ml. Então, e cada vez que você fizer isso daí, você tem que celebrar, porque o cérebro nosso gosta desse estímulo. E ele o quê? Fortalece o quê? O hábito. E para nós irmos para a nossa parte, que final da nossa parte 4, planeja, ajuste e celebre. Esse é o método que eu quero trazer para vocês aqui para nós finalizarmos. Porque validando os nossos hábitos é através do quê? Desse ajuste para chegar ao objetivo e celebrar. A celebração é muito importante na motivação, porque não tem como criar a recompensa, não tem como, aliás, você criar a motivação sem uma recompensa. Porque o hábito, ele vem mediante a repetição. E não tem como repetir se você não ter validação. Isso acontece, por exemplo, cachorro. O adestrador ele faz o quê? O que ele leva no bolso dele ou numa sacolinha? A ração. Uma ração que o cachorro gosta. Para o quê? Para o quê? Adestrar aquele comportamento que ele precisa fazer. Nós também precisamos, muitas das vezes, principalmente no início, nós adestrarmos as nossas situações, os nossos comportamentos. E para isso, precisamos o quê? Ter a reflexão no final do dia. Realmente eu consegui alcançar esse objetivo? Se conseguiu,
Maravilha, começa a te aplaudir, começa a te validar, começa a te premiar. Porque se você é o grande carrasco, literalmente, a tua jornada de vida vai ser o quê? Muito triste. Então, o meu conselho aqui para vocês hoje é justamente esse. Eu quero trazer aqui para vocês, em resumo, que biologicamente a dopamina, que é um neurotransmissor, ele é o combustível da motivação. E para você atingir esse combustível, para você ativar esse combustível da motivação, você precisa o quê? Você precisa começar o quê? Validar. Então, cada área, deixa eu só mostrar aqui de novo para vocês aqui, nessa imagem dele aqui das necessidades, para você atingir elas, a cada passo que você atingir, você precisa trazer o quê? Uma recompensa que ativa o quê? O estímulo biológico para você, de forma o quê? 2 vezes. Então, você atingiu, biologicamente já aconteceu o quê? A ativação da dopamina. Agora, quando você recompensa o atingir de metas, por exemplo, isso vai acontecer o que com você? Ativar novamente a dopamina, ou seja, fortalecer aquele hábito para você o que? Alcançar a parte fisiológica até a realização pessoal. Isso é muito importante. Então, pessoal, eu quero que vocês sinta-se felizes em poder entender que na vida tudo é possível, mas nós dependemos de quê? Sempre de uma orientação, e essa orientação tem que ser o quê? Assertiva, para que nós possamos alcançar os nossos resultados. E hoje eu trago um pouquinho dessa gota dessa orientação para vocês, para que vocês possam entender que os hábitos são possíveis de poder o quê? Ser transformados em qualquer idade, tá? Desde o mais pequenininho até o mais adulto que esteja assistindo aqui agora. Não importa a idade. E o mais importante, começa do mais simples e ridículo possível. E depois de começar, começa a validar cada vitória, tá certo? Um forte abraço para vocês, aproveita o material que está aqui na descrição, que vai ficar em 24 horas, e nos vemos então até a próxima aula. Um abraço para vocês, até a nossa próxima dia de jornada. Tchau, tchau.